E vamos lá, vamos lá. Hoje é nosso terceiro encontro do tal. Eu vou dar uma aceleradinha aqui porque foram 20 minutinhos aí que eu achei que estava funcionando e não estava. Então, terceiro encontro. Recados rápidos. Esse formato novo foi muito elogiado, então agradeço muito vocês que mandaram comentários, que elogiaram, enfim, fizeram tudo, me deixaram muito contentes, tá? Então, o que é esse formato novo? Esse formato novo é toda segunda-feira às 18 horas a live aqui no Instagram, tá bom? Depois da live aqui eu coloco o vídeo na íntegra no YouTube. Então, você que quiser assistir esse vídeo depois, de novo, rever, ou você indicou para alguém, essa pessoa vai encontrar esse vídeo lá no canal do YouTube. Se você precisar do link, ele está na descrição do meu perfil aqui no Instagram, tá bom? E eu farei cortes dessa live e vou postando ao longo dos dias, durante a semana, conforme tiverem cortes, tá bom? Dito isso, muito obrigado às pessoas que me ajudaram, que contribuíram financeiramente com o meu trabalho aqui. Eu fico muito feliz, muito agradecido. De novo, não é uma questão de valor, é uma questão de vocês contribuírem e eu fico muito contente. Se você também quer contribuir, tem o meu Pix aqui embaixo para quem está vendo. Tem o meu arroba também, se você não me segue, está aqui o arroba embaixo. Qualquer valor é mais do que bem-vindo. Eu fico muito feliz do meu trabalho ser conhecido desse modo. Agradeço quem pode contribuir com ele. E se você não pode contribuir, mas está gostando, deixa um like, independente da plataforma que você está vendo. Compartilha isso aqui com alguém que você acha que vai se interessar. Isso me ajuda muito também. Show? Dito isso, rapidinho aqui, vamos começar. Tá? Então, primeira coisa, pegue aí a sua bebida, se você tem uma bebida com você. Se você não tiver, não tem problema, pode ser uma água, enfim. Fecha os olhos. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Alinha a sua postura. Esvazia sua mente. Vai relaxando o corpo sem perder a postura. Deixa o ar entrar, deixa o ar sair. Relaxa. Vai deixando para fora de você agora tudo que não é necessário para esse momento. Enquanto o teu corpo relaxa, sua mente se concentra. E você vai se tornando cada vez mais presente para o que é o agora. Para ajudar nesse momento, tome um gole de água se você tiver à sua mão. Se não tiver, apenas respire mais uma vez. Muito bem, muito bem. Bom, vamos lá então, vamos começar. Se você tem o livro do Tao Te Ching, tá? Se você está usando essa versão aqui que eu falei várias vezes, a versão do Richard Wilhelm, se você quiser acompanhar com o livro, nós estamos hoje na página 38. Se você não tem o livro, não se preocupa, porque eu vou colocar aqui na tela para você, aqui embaixo para quem está no Instagram, aqui do lado para quem está no YouTube, o texto. Esse texto é um texto maior e ele está dividido em duas partes. Nós vamos fazer as duas partes hoje. Mas nós vamos fazer primeiro a parte A, vamos lê-la, comentá-la. Depois nós faremos a parte B, ler e comentar. Depois nós vamos unificar as duas para as conclusões finais, tá bom? Então, agora aqui na tela para você a parte A aparecendo, ok? Vamos lá. Se todos na terra reconhecerem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na terra reconhecerem o bem como o bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Muito bem. Com essa primeira parte aqui, a gente já percebe que ele está falando dos opostos, da dualidade, das coisas todas que existem, mas com um detalhe, aliás, alguns detalhes. Um detalhe aqui que chama mais atenção é o seguinte, ó. Se todos na terra reconhecem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. A partir do momento que eu defino algo como belo, eu estou dizendo para o mundo, para uma pessoa, para um lugar, para um grupo, enfim, que o que não é aquilo é feio.
Se eu falo, por exemplo, que fulano é belo, eu estou dizendo que todo mundo que não é fulano não é belo. Ah não, mas existem belezas diferentes. Sim, existem belezas diferentes, porque a gente já está mais requintado, a coisa já foi evoluindo, a gente vai percebendo as camadas, as nuances. Mas não é sobre camadas, nuances, não é sobre o degradê das coisas. É sobre o fato de que nós criamos algo, quando definimos esse algo, e também criamos o oposto disso. Tá? A gente cria algo que está na frente e automaticamente isso criou algo atrás. Então a gente está falando aqui sobre dualidade. A partir do momento que eu dou um nome para as coisas, eu estou dizendo que o que não é aquilo é o oposto disso. A partir do momento que eu defino algo como alto, eu estou criando um padrão. E tudo que não se encaixa nesse padrão não é alto. Então eu, de certo modo, crio, através dessa dualidade, através dessa nomenclatura, todas as outras coisas. Agora, se você puxar na memória, no último encontro, caso você não tenha visto, ele está lá no YouTube, pode dar uma olhada, nós falamos sobre o 0, o 1 e o 2. Onde o 0 é o vazio, o tal, o 1 é a criadora de todas as coisas, a gestadora da existência, e o 2 é a dualidade em harmonia, em equilíbrio, que é o yin e o yang. Só que também tinha o 3. O que era o 3? O 3 é quando esse equilíbrio ele se separa e geram todas as 10.000 coisas. Para o taoísta, o que é as 10.000 coisas? É tudo. E agora que ele falou no texto anterior sobre o que é, o que não é, os nomes, etc., nesse ele vem falar sobre a criação de tudo que é dual. Tá? Só que quem que cria a coisa dual? Nós criamos a partir da nossa percepção de mundo. Por quê? Porque a gente deu nome para as coisas. Só que tem um detalhe. A gente só consegue perceber as coisas porque existe um contraste, existe uma diferença. E por que a gente precisa entender isso? Porque o que ele está falando aqui no texto? De todas as coisas que se criam através do momento que você cria uma coisa, outra coisa surge. Você cria uma coisa, outra coisa surge. Por que as coisas são assim? Porque a gente precisa de um contraste para perceber. Eu preciso que algo não esteja certo para eu perceber uma atitude minha que está incorreta. Eu preciso de uma definição de algo alto para entender quando eu não sou alto. E eu não estou falando de estatura física, eu estou falando de estatura moral. Tá? Eu preciso saber, eu preciso ter certas definições para eu me entender. Então, quando o Lao Tzu fala dessas coisas todas que são criadas nessa dualidade das 10.000 coisas, ele está falando daquilo que nós precisamos viver, perceber na nossa existência física. Porque eu não tenho como conceber a unidade se eu não conceber a dualidade. Mas eu também não posso me esquecer que eu crio o excesso da dualidade. Porque veja bem, eu estou sempre pegando aqui a minha colinha para não esquecer, porque são muitas informações importantes. Então vamos lá, ó. Sempre nós excluímos uma parte para entender a outra. Lembra que eu falei disso na semana passada? Que a gente tem um vitral enorme, e aí eu quebro esse vitral, tiro uma parte para tentar entender esse vitral, como ele foi feito. E com o passar do tempo eu me esqueço que esta parte é uma parte, e eu começo a olhar para ela como um todo. Então lembra, a gente separa para entender. Mas qual que é o problema? A gente se esquece de, depois que entendeu, juntar esta parte no todo, para ter uma nova visão do todo. Então toda essa dualidade que o Lao Tzu está explicando aqui para a gente, que é criada após a nossa denominação sobre as coisas, é porque a gente precisa ter um contraste para enxergar a vida. A gente precisa ter uma outra forma de se perceber. Não adianta só eu falar, eu sou paz, eu sou unidade, eu sou harmonia e eu sou Deus, Deus é eu. Meu amigo, você está viajando na maionese. Beleza, isso pode te deixar calmo, pode te deixar tranquilo. E eu, inclusive, recomendo que a gente faça coisas que nos acalmam, mas sempre lembrando de voltar essa parte
pro todo. Ah, beleza, eu sou um com Deus, eu sou um com o universo, etc. Beleza, agora eu vou pegar esse meu eu, que é uno, e vou inserir ele no convívio da minha família e vou melhorar o convívio da minha família dessa perspectiva. Não vou achar que a minha família não presta, que a minha família não é ruim, que a minha família não me entende, que eu sou o alecrim dourado no campo, porque agora eu entrei nessa condição. Não, o Lao Tzu está falando aqui, tudo se gera mutuamente, porque porque ser e não ser geram-se mutuamente, está escrito aqui embaixo. Agora, quem é esse ser? Quem é esse não ser? Lembra? Iniciais maiúsculas. A gente falou isso no último encontro. Sempre que o Lao Tzu está falando da inicial maiúscula, ele está falando da versão divina, superior da coisa. E no primeiro texto, ele fala do quem é o ser, de quem é o não ser. O 1 e o 2 se geram mutuamente. Eles estão em constante ciclo de criação, constante ciclo de vida, de existência. Tá? Então a gente não pode perder isso. A gente exclui e gera crítica. O que é isso? De onde você tirou isso, Marcelo? Exclui e gera crítica? Porque quando a gente separa, olha só, eu preciso de especialistas, eu preciso entender certas coisas o mais especificamente possível. Mas eu também preciso pegar isso que eu entendi e juntar no todo. Mas o que a gente faz? A gente vai separando para entender. Eu preciso entender isso, e aí eu esqueço daquele, eu preciso entender aquele outro, eu esqueço desse outro aqui. Eu vou separando. Quanto mais eu separo, mais críticas eu gero. Por quê? Porque se eu entendo que alguma coisa é boa, lembra, se eu pressupus que algo é bom, eu estou dizendo que o outro não é, que alguma outra coisa não é. Ou tudo que não é isso não é bom, não é belo, não é alto, não é auspicioso, enfim. Só isso é. E é aí que mora o erro, porque eu estou excluindo todo o resto. Imagina que loucura se eu falo para vocês aqui o seguinte, ó. Só o tal presta. Só o Tao Te Ching salva. Somente o Lao Tzu era um sábio de verdade. Eu estou excluindo todas as outras infinitas possibilidades de se realizar em vida. E o Tao é exatamente o contrário disso. É eu entender que assim como o Tao é útil para mim, ele pode ser inútil para outra pessoa. Assim como qualquer outra filosofia, religião pode ser útil para uma pessoa, pode ser inútil para uma outra pessoa. E tá tudo bem. Tá tudo bem pro taoísmo que ele não sirva para alguém. Porque não é uma coisa única, entende? Existe uma dualidade. O fácil e o difícil, eles se complementam. Olha que bonito que ele começa daqui para a parte. Depois que ele fala do ser e não ser, olha que bonito. O fácil e o difícil se complementam. O que isso significa? Que não tem, eu só quero coisas fáceis na minha vida. Não, o difícil é que é bom. Meu amigo, nem o fácil nem o difícil. Ambos são a mesma coisa, depende de mim, depende de você, de como que eu encaro situações que são fáceis, como eu encaro situações que são difíceis, pessoas fáceis, pessoas difíceis. O longo e o curto se definem um ao outro, não tem separação. A gente precisa separar para viver melhor, para entender as coisas, a gente precisa do contraste. A gente precisa de um tom de fundo, né? Olha o que está atrás de mim que se separa do que eu sou, para que você me enxergue. Então tem que ter um contraste, tá? Mas as coisas, elas se complementam, se definem, convivem, o alto e o baixo convivem um com o outro. Não, só quem é alto é bom, só quem é alto vale a pena. Não, homem tem que ser alto, homem baixinho é horrível. Meu querido, não é isso que define a qualidade do homem, não é a altura dele. Não é, e eu não estou falando de estatura física, tá? A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente, tá? Então, gente, a gente precisa tomar muito cuidado com o tanto que a gente separa. Porque, de novo, dar nome para as coisas é necessário para a nossa existência. Entender aquilo que é perigoso, daquilo que não é perigoso, é importantíssimo. Se eu não souber que eu caí num ninho de cobras, eu vou morrer. Se eu souber que eu estou andando num lugar que tem cobra, eu vou ser cuidadoso.
Mas eu não preciso matar a cobra se ela aparecer, eu posso desviar do caminho. Ah não, eu matei essa cobra, agora está livre o caminho. Ilusão. Não é assim. Ela é uma parte, assim como eu sou uma parte. Entender que aquele lugar tem coisas que são complicadas e que eu preciso lidar com essas coisas é importantíssimo. Eu não posso me desligar, como eu falei agora há pouco. Ah, eu sou a existência cósmica. Não, eu não sou. Eu não sou nesse sentido de ego. Eu posso me conectar com isso para me acalmar, mas eu volto e eu pratico isso em vida. Não fico, não me isolo, tá? É, a gente faz isso sem necessidade, né? Então, olha só, excluir demais gera críticas e rótulos. Fazemos isso sem necessidade, de forma inconsciente muitas vezes, com os demais e com nós mesmos. Isso que eu estou trazendo aqui são reflexões minhas que complementam esse texto, tá? Então, quando eu leio o Tao Te Ching, eu faço as minhas reflexões. E eu estou deixando o texto aqui na tela para que você que está vendo depois, para que você também possa fazer as suas, tá? Rotular é necessário, mas nós nos perdemos na intensidade. A gente gosta de dar nome para tudo. Ah, fulano é isso, ciclano é aquilo, esse lugar é isso, aquele lugar é aquilo. A gente curte dar essa limitação para as coisas e, de novo, a gente precisa demarcar, denominar. Mas eu não posso falar, por exemplo, que não posso falar que um lugar é bom. Ele pode ser bom para mim e péssimo para outra pessoa. Por exemplo, se eu vou na piscina e eu entro na piscina e falo, ah, não, pode entrar, a água tá boa. Meu amigo, a água tá boa para mim. Ah, mas geralmente o que eu acho bom o outro vai achar. Geralmente não é exclusivamente, tá? Geralmente a gente tá errado. Geralmente a gente está numa perspectiva que tem a ver com todo um ecossistema que nos compõe. E achar que isso vai ser bom para o outro, pode ser que seja, mas não necessariamente o será. E a gente fica triste quando o outro não gosta daquilo que a gente indica. A gente acha ruim quando a gente indica alguma coisa para o outro ver e o outro não vê. Por quê? Porque a gente tem essa expectativa. Por quê? Porque a gente separou muito, a gente definiu muito. Como assim aquilo que eu te passei você não viu? Tá? Tudo pode nos levar ao tal. Essa é uma afirmação importantíssima para esse primeiro trecho. O que o Lao Tzu quer dizer quando ele está falando que todas as coisas se geram mutuamente, que todas essas coisas, o tal atravessa elas? Significa que, independente se eu estou vivendo por um momento bom, por um momento ruim, se eu estou com uma pessoa compreensível, se eu estou com uma pessoa que não é compreensível, se eu olhar para o tal nessa situação que está se apresentando, eu posso chegar até ele. O que é chegar no tal? É me libertar daquilo que divide, me conectar naquilo que une. Eu posso pegar qualquer situação que está me acontecendo e entrar no tal. Entrar no tal daquela situação. Semana passada eu falei, não é porque eu vivo uma situação com harmonia, com equilíbrio, que eu entrei no tal. E isso, de verdade, eu acho que não deveria ser o foco de ninguém. O foco deve ser nesta situação que se apresenta agora. Aonde está o tal dela? Ah, vamos pegar aqui um exemplo. Eu fui demitido. Qual que é o tal de eu ter sido demitido? Ou seja, o que tem de bom em eu ter sido demitido? Ah, me atrasei para o trabalho. Ah, uma pessoa que eu gosto muito morreu. Alguém foi embora. Terminou a relação. Enfim, N coisas que a gente classifica como ruim, a gente pode e deve se perguntar aonde é que está o tal nela. Porque o Lao Tzu está falando aqui pra gente que a gente gera o outro. Mas olha que interessante. Ah, se eu gerei o belo, automaticamente o feio foi criado. Tá, mas eu posso lembrar também que quando eu gero a situação ruim, automaticamente eu estou criando a boa. Cadê a situação boa? Cadê a situação boa no meu casamento que acabou? Cadê a situação boa no meu carro que bateu? Enfim, N coisas no nosso dia a dia, a gente só foca em um lado, mas tem os dois. Se eu criei um, vai ter o outro também. Eu posso ou não estar vendo isso, tá? Bom, eu acho que eu acelerei aqui um pouco, porque, né, fiquei ali 20 minutos falando com o vento, mas isso é o primeiro ponto, isso aqui é a primeira parte que é importante a gente entender. Existe uma dualidade, eu preciso dessa dualidade, eu crio essa dualidade todos os dias na minha vida, mas eu não volto para o todo.
Eu separo em inúmeras partes, me especializo o máximo que eu posso em cada uma dessas partes. Mas eu não pego a parte e coloco em prática. Eu não volto ela para o contexto. Ah, eu vi aqui, assisti o Marcel falando do tal, e eu fiquei tão calmo depois, nossa, me relaxou. Ótimo, fico muito feliz. Agora pega esta calma e leva para a tua vida. Porque eu falei lá no primeiro encontro, isso aqui é tal na prática. O meu intuito é que você tenha uma reflexão que transforme o teu jeito de caminhar no mundo. Eu não tenho a pretensão de fazer nada, a não ser vir aqui, ler isso aqui, passar minha perspectiva e torcer para que isso de alguma forma te faça sentido. Se fez sentido, boa. Não fez sentido, não tem problema. Vida que segue. Tá? Então, taoísmo na prática. De que jeito que eu vou viver melhor através disso aqui? Isso é pegar a parte e voltar para o todo. De que jeito que eu vou olhar para essa situação que eu estou vivendo através dessa lente, através dessa perspectiva? Como que eu vou procurar o tal nisso que me aconteceu? Beleza? Gente, quem está aí até agora, obrigado. Né? De novo, valeu. Eu estou um pouquinho acelerado porque eu tive um probleminha ali no começo, mas vamos lá, vamos correr atrás aqui. Vamos agora, né, essa foi a primeira parte do texto. Vamos agora para a segunda parte do texto. Vamos dar uma olhadinha em como ele segue. Assim também o sábio permanece na ação sem agir, ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria, ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E justamente por não se apegar, não é abandonado. Olha de novo. Lê aqui embaixo, lê aqui do lado. Olha de novo o que o Lao Tzu está falando pra gente. Primeira coisa que ele está falando. Assim também o sábio. E o primeiro ponto é esse. Quem é esse cara? Quem que é o sábio? O que define o tal do sábio? Por que o Lao Tzu traz o sábio pra gente? O sábio é uma coisa que a gente vai ouvir sempre aqui no Tao Te Ching, tá? Não em todos os aforismos, mas assim, dos 81 em 78. O sábio é a referência mor. É aquele que foi lá pro 1. Ele saiu das 10 mil coisas, saiu do 3, chegou no 2, harmonizou e entrou no 1. E tá ali, entrando pro 0, tá voltando pro nada. Então, sabe, ele tem a consciência, ele tem a manha, ele tem o jeito, ele sabe a medida certa das coisas, sem perder o tal. O sábio é a referência que o Lao Tzu vai usar, vai trazer pra gente, sempre que ele quiser trazer um jeito da gente se relacionar com esse ponto, com esse ápice, com esse lugar de resolução, com esse lugar de reta ação, da conduta correta. Tá? O que nos leva para o segundo elemento, que esse segundo elemento é um dos, se não o mais importante do taoísmo. É um elemento difícil de entender no primeiro momento. Racionalmente, quando ele é explicado, ele fala, ok, entendi, mas o duro é pôr na prática. Tá? Olha só que interessante, segunda linha ali, ó, ele permanece na ação sem agir. Marcel, é fisicamente impossível permanecer na ação sem agir. O que é isso? Isso é chamado, gente, de não ação. Cuidado, não confundam não ação com não fazer nada. Porque se tem uma coisa que a gente pensa sobre o sábio, né? Veja, culturalmente, é aquele senhorzinho que fica na caverna meditando, ele não faz nada, ele só medita. É aquele velho que fica lá recluso. Esse é sábio, fugiu de tudo, não vive no meio da cidade. Esse é sábio mesmo, tá lá longe sem fazer nada. Se você quiser ter um toque de iluminação, você precisa fazer uma cruzada até você chegar no sábio. Porque o sábio não está lá fazendo nada. Meu querido, esse é o maior erro.
Tá, o sábio, ele permanece na não ação. Mas tá bom, Marcelo, você falou isso, você deu essa introdução, falou que o sábio é esse exemplo, essa referência, mas o que é essa não ação que ele permanece? Bom, não ação, tá? Essa vai para o nosso dicionário taoísta, porque vai ser repetido muito. Eu vou ler aqui para vocês e a gente vai falar sobre esse conceito. Não ação. Não agir contrário ao seu crescimento e daqueles à sua volta. Não agir por recompensas, mas pela humanidade que existe em você. Para pensar. Não fazer nada contrário ao teu crescimento e daqueles à tua volta. Não agir pelas recompensas, mas pela humanidade que existe em você. Esse é um conceito que, assim, dentro do taoísmo, ele é muito forte. O Lao Tzu vai bater bastante nessa tecla da não ação. E é o que dá corpo para a coisa. Tá? Então, diversos conceitos que a gente vai trazendo aqui, eles são muito etéreos. E vou colocando elementos para a gente dar... Eu não, né? O Lao Tzu vai colocando, eu vou só traduzindo. Elementos para dar corpo para esses ensinamentos. Então agora a coisa fica um pouquinho mais palpável. Pare e pensa nas coisas que você faz no seu dia a dia, nas atitudes que você tem, nas imposições que você faz, naquilo que te magoa, naquilo que te alegra. A que custo? A que custo você faz essas coisas? Por exemplo, eu quero crescer no meu serviço, custe o que custar. Custe o que custar, pode custar caro. O que é caro? É a tua humanidade. São os teus valores, as tuas virtudes. Pode ser, pisei na cabeça de alguém, mas tudo bem, pelo menos eu cresci. Esse crescimento não foi um crescimento real. Você pode ter aumentado o teu salário, você pode ter aumentado a tua postura ali no serviço, a tua importância, relevância, enfim, mas por dentro você não cresceu, você decresceu. Na percepção do taoísmo, tudo aquilo que eu faço que prejudica o outro está me prejudicando, porque o Tao percorre todos, lembra? Nós não estamos separados de forma alguma, nós não estamos separados de nada nem de ninguém. Então, não fazer nada contrário ao meu crescimento interior. E às vezes a gente tem que tomar atitudes difíceis para manter esse crescimento interior. Vamos pegar aqui um exemplo bobo, né? A grande maioria das pessoas, por algum motivo, não é capaz de matar outra pessoa. Só que alguém vira para você e fala, olha, se você matar alguém, né, vamos supor que você é essa pessoa que não tem condição de matar, que você valoriza a vida, enfim, você não quer matar. Aí a pessoa chega para você e fala, olha, eu te dou 10 milhões de dólares para você matar fulano. Aí é a hora de ver quem é você e quem são os seus desejos. Nossa, 10 milhões de dólares, eu posso parar de trabalhar, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, parará, vai ser maravilhoso para mim. E tudo que eu tenho que fazer é matar aquela pessoa? Do jeito que você quiser. Se eu quiser matar de longe, matar de perto, enfim, do seu jeito, você só precisa matar. Quem é você na frente dessa decisão? Você é a sua humanidade, aquilo que você entende como valor e virtude, ou você é a possibilidade de realizar todos os seus desejos? Realizar todos os seus desejos é realmente tão importante? Né? E é óbvio, eu dei um exemplo aqui absurdo, um exemplo muito alto, muito longe, mas no nosso dia a dia nós tomamos atitudes que são contrárias ao nosso crescimento, tomamos atitudes que prejudicam outras pessoas, às vezes conscientes disso, mas muitas vezes inconscientes disso. Tá? Então a não ação, que é aquilo que o sábio pratica, é não fazer nada que não seja do tamanho dele. Só que como que eu sei o que não é do meu tamanho? Me conhecendo. É para isso que esse livro existe, para que você tenha mecanismos para se conhecer. Mas primeiro ele vai te ensinar sobre outras coisas, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Então, o que é... E aqui eu vou citar, por exemplo, Immanuel Kant. Immanuel Kant tem duas coisas que explicam bastante isso, que é o imperativo categórico e o imperativo hipotético.
O imperativo categórico, resumidamente, aqui bem cru, é faça a coisa pela coisa. O imperativo hipotético é o que é que eu ganho para fazer a coisa. Gente, de novo, é super seco a coisa, super resumida, porque não é o meu foco. Eu faço o que eu faço. Por exemplo, eu estou aqui pelo que eu vou ganhar por estar aqui, ou estou aqui porque eu quero estar aqui, me faz bem estar aqui, eu quero compartilhar isso, eu quero, enfim, fazer essas reflexões. Se eu estou fazendo qualquer coisa porque isso faz sentido para mim, eu estou sendo alguém que caminha lado a lado com o tal. Eu ainda não entrei, estou caminhando lado a lado. Por quê? Porque eu estou colocando os meus valores para fora. Agora, se eu só faço as coisas pelo que eu vou receber, eu vou, por exemplo, vou trabalhar pelo salário. Gente, isso é a maior besteira. Eu sei que é a realidade. Eu sei que muita gente não iria trabalhar se não recebesse. Eu sei disso. Eu não sou hipócrita. Só que se você puder, procura alguma coisa de bom no seu serviço. Procura alguma, por pior que ele seja, por mais que seja na contramão daquilo que você queria para você. Procura o tal, que a gente falou ali no começo, quando você gera o bom, o ruim nasce. Quando você gera o ruim, o bom nasce. O que é que pode ser que tenha de bom ali no seu serviço? Puta, de repente é um gatinho que eu encontro todo dia quando eu chego no meu serviço. De repente é uma pessoa que eu sento 2 minutos no meu dia e o sorriso dessa pessoa me alegra. Não por interesse, não por nada, é porque realmente aquela pessoa está feliz de estar ali, eu fico feliz de vê-la feliz, de vê-lo feliz. Mas encontra, procura que você vai achar. E se você não achou nada, isso é um forte indicador que você não devia estar ali. Tá? Não devia. Marcelo, mas eu preciso. Ok. Então faça o que você precisa e busque o que você quer. Dá para fazer essas coisas. Basta a gente ter um pouquinho de apoio de quem está do nosso lado e um pouquinho de vontade dentro da gente. Dá para a gente fazer sim. Para eu não sair aqui do caminho. Então, o imperativo categórico e o imperativo hipotético ajudam a gente a entender o que é que esse sábio está fazendo com essa tal dessa não ação. Ele está fazendo aquilo que é categórico, que tem a ver com ele, que está alinhado com ele. Beleza? Uma coisa que ajuda a gente nesse lugar, porque olha, vamos lá de novo aqui no texto. Ele ensina sem nada dizer. Ele ensina por quem ele é. Nós, por exemplo, não é o que eu estou falando. O que eu estou falando aqui para vocês, de algum modo está ensinando alguma coisa. Mas eu não poderia falar essas coisas se eu não tentasse em algum nível, por mais básico que seja, tentar vivê-las. Porque não é sobre decorar alguma coisa. É sobre refletir, é sobre tentar aplicar, é sobre observar o que aconteceu com essa tentativa, com essa aplicação. Então, quando a gente fala da não ação, como que eu sei, Marcel, se eu estou fazendo a não ação? Bom, falei no imperativo do categórico e do hipotético, mas uma pergunta que ajuda bastante a gente medir se as nossas atitudes estão nesse lugar ou não é: eu faço o que eu faço porque me serve de alguma coisa, ou eu faço o que eu faço para servir a alguma coisa? Ao invés de como as coisas me servem, é como eu sirvo as coisas. Só que a gente tem que tomar cuidado com a palavra servir, porque aqui no Ocidente, servir, servidão, tem um aspecto muito pejorativo, muito de você se dar, se perder de si mesmo se dando para o outro. Não é isso. Não é sobre eu me derreter para que o outro se nutra. Não. Servir é como que eu, lembra lá do me conhecer? Como que eu estou num lugar comigo mesmo, buscando o crescimento daquele lugar. Porque se eu estou num lugar que cresce, eu cresço junto. Não é eu vou crescer para depois fazer o lugar crescer. Não, eu vou crescer com o lugar.
Eu vou crescer com a minha companheira, eu vou crescer com a minha família, eu vou crescer com os meus amigos. Não é eu vou crescer para que depois eu faça os outros crescerem, porque gera uma situação de dependência. E tal não é sobre dependência, tal é sobre harmonização. Ah, eu tive uma ideia aqui de um negócio que vai dar super certo, eu vou ganhar dinheiro. Beleza, quem que eu posso pôr junto comigo para fazer isso dar certo? Que vai pegar a ideia, que vai pôr em prática, que vai crescer junto comigo. Ah, me vem A, B e C na cabeça. Vou lá em A, vou em B e vou em C. Gente, vamos junto. Ah, não, mas se eu fizer sozinho, eu cresço mais rápido. E aí, uma vez que eu crescer, eu vou lá e eu emprego eles. Aí vai dar bom. Tá, pode dar bom. Pode dar bom. Mas a relação entre vocês mudou. Saiu da horizontalidade e entrou na verticalidade. Eu sou o chefe de vocês, eu sei o que é bom, vocês façam desse jeito. Não, nós aqui em grupo, a partir dessa ideia, desse norte que a gente definiu, quais são as melhores condições que juntos podemos fazer? Tá? De novo, eu sei que pode parecer que eu estou saindo do texto, mas eu quero que vocês entendam, de alguma forma, quero que vocês percebam que eu estou tentando colocar o texto em prática, através de exemplos, tá bom? Muito bem. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Só isso já é uma baita sabedoria. Porque a gente se nega para um monte de coisa, para um monte de gente, para um monte de situação. Ah, vamos fazer tal coisa? Não, não vamos. Ah, me ajuda com tal coisa? Não, não ajudo. Ah, nossa, eu tô passando por essa situação. Ah, foda, né? Mano, o que a gente tá fazendo? A gente não tá dando importância pro outro. A gente não tá participando do outro. Nós negamos sim. Ah, mas eu tô muito ocupado, Marcelo. Tudo bem, mas se um amigo teu, um familiar teu, ou seja, enfim, alguém próximo, tá com um problema e gostaria de desabafar com você, por mais que você não possa, não fala, olha, agora eu não consigo, mas meia-noite eu vou ficar livre. Posso te ligar? A gente conversa meia horinha, não tem problema, eu perco essa meia horinha de sono. Deixa eu pelo menos entender o que está acontecendo com você. Olha, hoje não dá, mas no final de semana eu vou estar livre. Isso é se importar com o outro. Fala, hoje não dá, e aí a gente acaba esquecendo, porque entra na rotina, ah, não, mas eu tô com muito problema, como que eu vou dar atenção para essa pessoa? E gera uma situação recorrente. Ah, fulano não me ouviu. Eu não vou ouvir o outro fulano, que também aí não foi ouvido, não vai ouvir o outro, não vai ouvir o outro, não vai ouvir o outro. Gera uma situação cíclica, tá? O sábio não. Ele não se nega para nada, nem para ninguém. Porque ele sabe que se aquilo apareceu para ele, ali tem o tal, ali tem algo que ele vai participar junto, tá? Ele cria e ainda assim nada tem. Ele não está apegado às coisas. O lance do sábio é criar, é participar, é estar ali, não é levar o espólio da guerra para casa, é participar, é ajudar, é contribuir. Mas olha que interessante, ele cria e ainda assim nada tem, age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. Quantas coisas ele fala, nossa, olha esse quadro que eu fiz, olha esse desenho que eu fiz, olha esse poema que eu escrevi, olha esse programa que eu desenvolvi, olha essa foto que eu tirei. E a gente guarda. A gente não deixa aquilo ir para frente. Eu ganhei um quadro de um amigo meu, um amigo meu maravilhoso, Luciano, gente boa pra caramba. Luciano, se você estiver vendo isso, abraço para você. Ele pintou um quadro no fim do ano passado, ali para outubro do ano passado. Eu vi esse quadro que ele postou foto no Instagram, eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, que quadro lindo, que quadro maravilhoso, parabéns, de que sensibilidade, etc, etc. Ele falou, meu, esse quadro é para você, vou dar ele para você. Eu fiquei felicíssimo e esse ano ele veio para cá, ele mora em Santa Catarina, e me trouxe o quadro de presente, está lá na minha sala de massagem. O quadro é maravilhoso, ele expandiu o trabalho dele. É sobre isso. O sábio, ele não se apega. E olha que interessante. Justamente por não se apegar, nada é abandonado. Por não se apegar, não é abandonado. O sábio nunca é abandonado. Nós, quando agimos de forma a
movimentar a energia, movimentar as coisas, nada nos falta. Agora, quando a gente retém, o ato da gente reter a nossa energia, vai faltar em outro lugar. Por mais que a gente fale, não, mas eu tenho bastante aqui, vai sendo consumido. Só que não vai sendo reabastecido. O sábio, ele faz tudo o que ele faz, ele dá o conselho que ele dá a ajuda que ele dá, ele participa, ele entrega e ele é retroalimentado, nada falta para ele. Por quê? Porque em tudo está o tal. No ir está o tal e no vir também está o tal. E o sábio ele está alinhado com o tal. Se ele está alinhado com o tal, como que ele vai segurar alguma coisa? Ele não tem medo que não venha, porque ele está vendo o fluxo da vida. Ah, Marcelo, mas eu não sou sábio. Eu não estou vendo o fluxo da vida. Eu, inclusive, ser bonzinho, dar as coisas para os outros, ajudar os outros, é coisa de gente boba, porque vai faltar. Toda vez que eu ajudei alguém, me faltou. Eu fiquei sem. E eu tive que me virar para conseguir. Ninguém me ajudou. Você fez a ajuda porque você podia ajudar? Ou você fez esperando algo em troca? Sempre que nós fazemos alguma coisa esperando algo em troca, a gente se ilude recebendo. Ou se entristece não recebendo. Sempre que a gente faz algo que a gente pode, independente da coisa, tá? Tanto material, física quanto espiritual, se você pode fazer algo por alguém, faça. Se é o seu ouvido para ouvir a história da pessoa, ouça. Se é a sua boca para compartilhar as tuas experiências baseado naquilo que a pessoa trouxe, fala. Qualquer outra coisa, se é qualquer coisa, se você pode, se não te dói fazer isso, se não te falta fazer isso, faça. Ah, Marcelo, mas me dói, me falta. Ainda assim, se for possível, faça. Ainda assim, se for possível, faça. Não pelo que você vai receber do outro, mas porque é o fluxo da vida. Se algo ou alguém se aproximou de nós, se uma situação se aproximou de nós, é pra gente viver isso. Não é pra gente negar, não é pra gente excluir, é pra gente viver isso, ok? Uma outra coisa, caminhando para o fim agora, é sobre o egoísmo. O sábio, ele não é egoísta. Ele não é egoísta. O homem livre do egoísmo é um emissor do tal no mundo. Toda vez que nós somos egoístas em algum nível, em alguma intensidade, em alguma situação, nós fechamos o nosso link de conexão com o tal. Porque o tal, ele flui em tudo, ele não se abstém em nada. Ser egoísta é se abster. E aí não tem tal. Não tem tal. Bom, dito isso, e eu espero que não tenha ficado subjetivo demais a coisa, eu vou reler agora o texto completo. E eu quero que enquanto eu releio esse texto, que vocês vão ouvindo esse texto e vão pensando em tudo que eu falei e tentem ver essas coisas que eu falei no texto, tá bom? Se você está vendo esse vídeo gravado depois, dá uma pausa, reflete, pensa um pouquinho no que eu falei e não é porque eu estou falando que é verdade, tá? Não é porque eu estou interpretando desse jeito que é a melhor interpretação, não tem nada a ver comigo. Tem a ver com você. Esse texto apareceu, eu estou aqui dando uma porta de entrada para você, mas eu, por favor, insisto, reflita sobre esse texto. Tenta tirar desse texto alguma coisa prática. Eu estou aqui me esforçando para te dar alguma coisa prática, mas tenta você também tirar, tá bom? Então vamos lá, vamos ler o texto completo agora. Se todos na terra reconhecem a beleza como bela, desta forma já se pressupõe a feiura. Se todos na terra reconhecerem o bem como bem, deste modo já se pressupõe o mal. Porque ser e não ser geram-se mutuamente. O fácil e o difícil se complementam. O longo e o curto se definem um ao outro. O alto e o baixo convivem um com o outro. A voz e o som casam-se um com o outro. O antes e o depois se seguem mutuamente. Assim também o sábio permanece na ação sem agir,
ensina sem nada dizer. A todos os seres que o procuram, ele não se nega. Ele cria e ainda assim nada tem. Age e não guarda coisa alguma. Realizada a obra, não se apega a ela. E, justamente por não se apegar, não é abandonado. Se você tem alguma pergunta, você que está assistindo aqui ao vivo, quer fazer essa pergunta, pode fazer essa pergunta agora. Tá bom? Eu vou falar algumas outras coisas, enquanto eu vou falando, você pode colocar a sua pergunta. Se você está vendo isso aqui gravado, deixa um comentário aqui com a sua pergunta. Todas as perguntas que eu não puder responder ao vivo, eu vou pegar depois e ou fazer um vídeo para respondê-las, ou então no próximo vídeo, na próxima live, eu respondo essas perguntas. Tá? Eu queria dizer, para ver se enquanto vem alguma pergunta ou não aqui, eu queria dizer que assim, Tao Te Ching, de todos os anos e de todas as práticas que eu já fiz com ele, tanto nas aulas de Tai Chi, quanto nos grupos de estudo, quanto em conversas com outras pessoas, sempre que eu volto e leio o aforisma 1, o 2, o 3, ou aleatoriamente algum, ou leio ele na sequência, eu sempre encontro algo novo. Tá? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: não é porque eu enxerguei essas coisas que eu trouxe, não é porque esses exemplos que eu dei fazem sentido para mim, que eles necessariamente farão sentido para você. Tá? São conclusões que eu cheguei por estudos que eu fiz, por reflexões que eu fiz, por experiência de estar fazendo isso. Tá? Então, se você ouviu alguma coisa do que eu disse aqui que não fez sentido, ou que você não entendeu de cara, não se culpe, não me culpe, não culpe ninguém, tá? Principalmente você mesmo. Pare e pensa, né? O que é que eu consegui entender disso aqui? Nada, zero? Eu vou ler de novo, eu vou ouvir o que o Marcel explicou de novo, eu vou tentar aqui pegar algum exemplo que o Marcel deu e comparar aqui com o texto e ver se faz sentido. Porque o intuito do Tao Te Ching, na minha leitura, tá, que o Lao Tzu deixou pra gente, é reflexão. Tá? Eu vou ler, eu vou refletir. O meu trabalho aqui é de tentar entregar um norte para você, de tentar entregar um caminho. Então, se fez algum sentido tudo isso que eu falei, deixa um comentário aqui para eu saber que fez sentido. Se ficou na dúvida também, deixa um comentário para eu saber que você ficou na dúvida. E uma coisa eu te garanto, tá? Tudo aquilo que é novo, no começo, é confuso. Mas conforme eu permaneço nesse caminho, permaneço nessa caminhada e vou dando sequência, e vou persistindo naquilo que é novo, eu vou me familiarizando. E ao me familiarizar, eu vou aprofundando a minha condição de entender o que está sendo dito, o que está sendo falado. Então, se está estranho, se está difícil, continua. Continua porque vai fazer sentido, tá? Vou até voltar aqui a câmera para mim, para a gente partir para o encerramento. É isso que eu peço, continua, tá bom? Continua aqui, se você não puder continuar na live, enfim, continua nos vídeos ou nos cortes. Mas lembra, nós somos ocidentais, temos uma perspectiva de vida, uma trajetória, enfim. Esse é um conhecimento que é oriental, tá? Então, tem aí um tempo de assimilação, um tempo para entrar, para a gente poder aceitar certos conceitos. E, se tiver muito subjetivo o que eu estou falando, pode me falar: Marcel, acho que você deu uma viajada muito grande, aí eu não consegui entender, me explica melhor, me explica de outro jeito. Eu vou me esforçar o máximo possível para trazer outra compreensão aqui, outra forma, para ajudar vocês a entenderem, tá bom? Bom, como ninguém mandou nada, eu acho que está tudo certo, tá? E mesmo que não tenha dado tempo, ou você tenha ficado prestando atenção em mim, e agora, de bate-pronto, não veio uma dúvida, eu repito o que eu falei. Deixa o comentário, me manda uma mensagem aqui pelo Instagram, ou comenta no vídeo lá no YouTube, enfim, a forma que você preferir, que você achar mais interessante, me fala a tua dúvida, que eu venho e trago uma resposta aqui, tá bom? Então, nós nos vemos novamente na próxima segunda, no mesmo horário. E eu agradeço muito se você gostou.
sentiu que tem algum valor e quiser contribuir, tá o meu Pix aqui embaixo ou aqui do lado. Se você lembrou de alguém que pode se interessar, compartilha com essa pessoa. Chegou uma pergunta aqui. Excelente explicação, estou compreendendo mais do que a outra. Legal, não foi uma pergunta, foi um agradecimento. Então, eu que agradeço mesmo. Se chegou um nível de compreensão aí, significa que eu consegui alguma coisa e isso me deixa muito feliz, tá? Então é isso, gente. Eu vou deixar, como eu já disse, esse vídeo lá no YouTube completo, na íntegra. Desculpa aí pelo errinho ali no começo, problemas técnicos, mas deu certo, conseguimos fazer ele inteiro. A gente se vê novamente na próxima semana, tá bom? Beijo para todos vocês, fiquem bem.